Bitcoin. O que estamos realmente comprando? Iniciamos nossa reunião fazendo uma pergunta: o que seria Bitcoin? Bitcoin é uma rede monetária digital criada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Diferente do sistema monetário tradicional, o Bitcoin funciona de uma forma descentralizada, sem depender de um banco central ou de uma instituição única para controlar a rede. Ele não é como o nosso sistema monetário, como o Brasil, que tem um banco central que emite os reais e ele tem o controle de toda a questão monetária do país. Ele pode bloquear seu CPF, impedindo de você fazer qualquer transição dessa moeda. Já o Bitcoin não existe alguém que controle, ele é livre. Como a imagem mostra, ele está ligado a todos os computadores, todas as redes de internet. Mas surge uma pergunta: por que tantas pessoas passaram a ter interesse em Bitcoin? A resposta pode ser encontrada em dois conceitos principais: a escassez e a descentralização. A escassez oferta limitada a 21 milhões de Bitcoin não pode ser criada infinitamente. É, é diferente de uma moeda fiduciária, né, que é a moeda como o exemplo o real. O Banco Central pode emitir quantidade que quiser, sem limite, e encher os cofres de moeda. Imprimir sem parar. Já o Bitcoin tem um limite, que é 21 milhões. Não existe mais que isso. Isso faz com que ele seja escasso. Mais escasso que o próprio ouro, como muitos não aceitam, mas ele é escasso mais que o ouro, porque o ouro você pode encontrar em algum asteroide, algum meteoro, sei lá, alguma pedra aí que navega a galáxia. A descentralização também é o que leva muitas pessoas a ter interesse, porque é uma rede que é distribuída globalmente, sem um ponto central de controle. Isso faz com que aumente o interesse a ela. E daí que surge uma das ideias mais conhecidas do Bitcoin: seu próprio banco. Você no controle dos seus próprios Bitcoin. Você pode fazer sua própria custódia e pode guardar, pode fazer o bem que quiser e ninguém pode tomar de você, só se for a força, né? Daí fica diferente a história. Porque o Bitcoin também começou a ganhar espaço dentro do próprio sistema financeiro, né? Que os próprios governos passaram a deter grandes quantidades de Bitcoin, principalmente em decorrência de apreensões e outras formas de aquisições. Entre os maiores detentores governamentais entre os países como os Estados Unidos, China e Reino Unido, os governos muitas vezes deixaram de controlar ou então começaram a criticar o Bitcoin como uma moeda que os maus intencionados usavam para poder fazer transições. Mas com o tempo eles começaram também a deter reservas de Bitcoin, como os Estados Unidos, né, e a China, os mais famosos. E os Estados Unidos se tornando o primeiro na lista, o maior detentor, o que mais detém Bitcoin, a reserva. E as empresas também não ficam de fora, né? Empresas, fundos e instituições também têm exposição ao Bitcoin. A mais famosa é a Strategy. Transformou o Bitcoin em um dos principais ativos de sua estratégia de tesouraria. A BlackRock lançou um ETF conhecido como IBIT, que oferece exposições ao Bitcoin. A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo. E a Tesla também possui Bitcoin em seu balanço. A Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoeda, oferece produtos e serviços relacionados ao Bitcoin e detém uma quantidade enorme de Bitcoin em sua reserva. Diversas outras instituições também possuem ou oferecem soluções relacionadas ao ativo. E aqui está um ponto que considero interessante. Algumas empresas e instituições que no passado foram bastante críticas ao Bitcoin
hoje passaram a participar do próprio mercado. Isso não significa necessariamente que passaram a acreditar que o Bitcoin sempre vai subir. Significa que o ativo deixou de ser apenas um experimento observado de fora e passou a fazer parte de uma parceira do sistema financeiro. Como a BlackRock, né, como exemplo, ela muitas vezes ela criticou o Bitcoin como uma moeda de nerd, uma moeda criada por um programador e que era usado pelos maus intencionados, né, pelos traficantes e tudo mais. E hoje eles são um dos maiores que detêm o Bitcoin institucionalmente. Então chegamos a uma pergunta principal da nossa reunião. Ainda vale a pena ter Bitcoin? Na minha visão, quando analisamos o cenário macroeconômico e pensamos em um horizonte de longo prazo, Bitcoin pode fazer sentido como parte de uma carteira diversificada ou como uma forma de exposição a um ativo escasso. Por, por causa que Bitcoin ele é contra a inflação e desvalorização da moeda. Com o tempo, o real desvaloriza. E como exemplo, um pacote de miojo há 20 anos, 10 anos atrás, ele valorizou mais que a própria moeda. Então, pra você ter noção como ganhar negócio. Já o Bitcoin foi o contrário. Ele mesmo sendo volátil, ele ainda valorizou muito. De $100 a $600 mil, a $100 mil. O acesso global, qualquer pessoa em qualquer lugar pode participar dessa rede e transferir Bitcoin. O potencial, um ativo escasso com um histórico de grande valorização. A inovação, né, que é visível, né, que é a blockchain e tudo mais. Uma tecnologia aberta, transparente e constante evolução. Sempre os programadores que estão envolvidos no Bitcoin estão atualizando e melhorando cada dia mais. Ele é uma rede aberta, então se reúne todos os programadores, eles fazem uma pequena pesquisa e faz uma sala de votação. Se boa parte ir a favor, eles implementam ou atualiza ou acrescenta. Se uma boa parte for contra, eles não acrescenta, nem atualiza, nem faz a atualização. Então é uma rede democrática. E por isso que algumas pessoas passaram a chamá-lo de ouro digital. O Bitcoin é o ouro digital e o ouro como uma reserva de valor há milênios. Mas o Bitcoin ele acaba ganhando mais espaço do que o próprio ouro, por causa que o ouro é difícil você ter na sua casa, né? Até mesmo é difícil de você armazenar, você ter ele como uma reserva ali. Já o Bitcoin é o contrário, você pode ter no seu celular, pode ter no seu notebook, no seu computador, você pode guardar em um pendrive, em uma carteira fria, como muitos dizem, né? Uma wallet, e você pode ter milhões e milhões em um simples pendrive. Já o ouro, você não consegue ter milhões e milhões de barras de ouro dentro de sua casa. Isso é evolução que uma revolução que existiu em um ativo que é de reserva de valor. Muitos é contra, muitos não vê como igual a ouro, mas eu vejo como ouro. É uma transformação imensa, mas só o tempo vai poder dizer se ele realmente vai se consolidar. E este conteúdo não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha visão pessoal sobre o Bitcoin. O seu preço pode sofrer grandes oscilações e não existe garantia de valorização. Por isso, não estou dizendo que alguém deve comprar Bitcoin, ou estou apresentando minha visão pessoal minha. Eu vejo
o Bitcoin como uma forma de poupança de longo prazo e considero um horizonte de 5 a 10 anos. Acredito que vale a pena acompanhar sua evolução e entender o papel que ele pode ocupar no sistema financeiro. Para mim, o Bitcoin representa uma combinação interessante de escassez, descentralização, soberania sobre a custódia e uma nova forma de transferência de valor. Eu acredito que mesmo que você não vá investir, mas o fato de você entender o que é Bitcoin e o que não é, isso já vale muito a pena de você ter esse insight. Até mesmo para você poder discutir, seja em alguma faculdade, seja no trabalho, seja em uma conversa com alguém, você sempre está atualizado sobre o assunto econômico. E isso é o suficiente já para você entender o que é o Bitcoin e estudar o Bitcoin. Para quem acredita ou deixa de acreditar, mas isso já está em todos os lugares, seja jornais, seja revistas, seja na internet, seja sempre você vai ouvir alguém falar sobre o Bitcoin. Então, o mínimo que alguém possa fazer é entender o que é isso. E caso você tenha interesse em adquirir seus Bitcoin, eu deixo na descrição do vídeo aí a BIPA, né, que é uma corretora brasileira que você pode comprar seu Bitcoin e usar meu cupom para ganhar desconto. É uma forma simples de comprar, você acessa, faz a conta, acessa e em questão de minutos você já adquire o seu Bitcoin, experimenta entender o que é o Bitcoin e você não precisa ter preocupação com uma corretora estrangeira nem nada, né? Com medo. E fica mais fácil para você também declarar esses Bitcoin. E a BIPA também, caso você queira transferir para sua carteira, ela cobra taxas mínimas, taxas muito baixas. E caso você queira, como eu disse, está no link da descrição. Essa foi a nossa análise, meus senhores e senhoras. Finalizamos nossa reunião por aqui.